Sejam bem-vindos ao canal Leitura do Evangelho. Somos um ministério que confessa a fé reformada calvinista. Nossa proposta é apresentar de forma teológica os ensinamentos das Escrituras Sagradas. Em instantes estaremos iniciando mais uma aula ao vivo. Enquanto isso, vamos aos comunicados. Para participar do nosso grupo no Telegram e ter acesso totalmente gratuito, aponte a câmera do seu celular para o código QR e capture o link para acessar nossos canais. Ou, clique na descrição desse vídeo e acesse através do navegador. Em nosso grupo você receberá notificações de nossas transmissões online, suporte e aconselhamento pastoral e poderá tirar todas as suas dúvidas em relação a nossos vídeos. Aproveite para se inscrever, ativando as notificações no sininho, dando seu like e compartilhando. Em instantes iniciaremos. 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 Aproveite para se inscrever, ativando as notificações no sininho, dando seu like e compartilhando. Graça e paz, amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem? Como foi sua semana? Como foi seu dia? Espero que você tenha passado uma semana abençoadora, uma semana abençoada pelo nosso Senhor. Hoje estamos aqui de volta, né? Voltamos a nossas aulas, fiquei aí uma semana parado, sem tempo para conseguir fazer essa live, né? Transmitir essa live dando continuidade aí ao estudo que nós temos realizado sobre o livro do Apocalipse. E hoje nós vamos falar sobre o livro do Apocalipse no capítulo 5, uma extensão do capítulo 4, ou seja, podemos dizer que o capítulo 5 do livro do Apocalipse faz parte de uma mesma mensagem. É a mensagem do trono, a visão de João do trono de Deus, da soberania de Deus, da sala de comando de Deus. Então podemos dar continuidade ao nosso estudo, né? Graça e paz, estou vendo alguns irmãos já entrando na sala, paz do Senhor Jesus. Dando continuidade então ao livro do Apocalipse. Hoje estaremos estudando, né, o capítulo 5. Você já pode ir preparando aí a sua Bíblia, ou então o seu smartphone. Se você está tendo dificuldade no áudio ou no vídeo aí, deixa uma mensagem para mim aí, deixa um comentário. Tá legal a imagem? Tá legal o som? Tá dando para ouvir direitinho? Como tá o volume? Aqui para mim tá parecendo que tá legal. Se tiver alguma coisa errada aí, se não tiver a transmissão legal,
deixa para a gente aí no comentário no chat, tá bom? Que a gente vai arrumando aqui e vai ajustando também. Voltando, amados. Livro de Apocalipse, capítulo 5, estaremos pondo as escrituras do versículo 1 até o versículo 14. O título que eu dei a essa aula é O Cordeiro de Deus e a abertura dos selos. Amados, eu fiz aqui um desenho, eu utilizei aqui do William Hendricks. O William Hendricks, ele fez sobre a imagem do trono no capítulo 4 e capítulo 5 do Apocalipse. Ele tentou passar para o papel a imagem que João estava tendo quando ele foi arrebatado em espírito. Então ele fez uma imagem aqui, não estou achando agora, e eu fiquei a semana inteira desenhando essa imagem no Photoshop, porque embora o livro esteja fácil de entendimento para nós, teólogos, às vezes fica um pouquinho complicado para você daí do outro lado, né? Alguns novos convertidos, você que está começando a estudar o livro do Apocalipse agora, você vai ter um pouquinho de confusão, vai ter um pouco não vai conseguir entender muito bem, né? Então, o que eu fiz? O que eu fiz? Eu peguei esse diagrama da visão descrita do capítulo 4 e 5, eu vou mostrar para vocês. Você vai ver que é um desenho que talvez, tomara que a minha câmera foque. Tá com muita luz, deixa eu ver se ela vai focar aqui. Não focou. Ok, irmão, não tem problema. Isso aqui é um diagrama que o William Hendricks fez sobre o trono de Deus, a visão João vendo o trono de Deus, tá? Eu vou tirar o livro aqui, só estou usando o livro porque a autoria principal é de William Hendricks, porém eu refiz essa imagem que são os símbolos, colocando ali, conforme você vai ver agora, exatamente nesse exato momento aí, na tela. Esse desenho aí eu fiquei a semana inteira brincando, né? Lutando com o Photoshop. Desculpa se tem algum erro aí, tá? Vocês me consertem depois. Mas essa imagem que você está vendo, essa imagem é a visão que João teve. Nós chamamos de diagrama da visão do Apocalipse. Esse é o trono a qual João está vendo. Por isso que eu falo que a mensagem do capítulo 5 do Apocalipse é a continuação do texto do capítulo 4. É a mesma visão, é a continuidade da visão que João estava tendo de Deus, né, arrebatado ali em espírito. Então você vai ver que tem algumas numerações, e essas numerações são as representações bíblicas, né, através de símbolos. No centro dessa imagem você está vendo a palavra Deus, ou seja, aqui Deus está sentado no seu trono, ou seja, o círculo central é Deus. João vendo essa imagem, tá? Isso é como se fosse a imagem que João está vendo, né? A numeração ali no círculo 1 simboliza a pedra de jaspe, que está em capítulo 4, versículo 3 de Apocalipse. Nós já falamos no estudo anterior que a pedra de jaspe simboliza a misericórdia, a graça do nosso Senhor Jesus. O número 2 simboliza a pedra de sardônio, que é uma pedra vermelha também, no versículo 3 do capítulo 4 de Apocalipse, aqui já simbolizando o juízo de Deus. Deus é amor, mas também é justiça. Deus também é o trono de aliança de Deus, mas também é o trono de justiça do Senhor. Ali no círculo 3, você vai observar um arco-íris, que é um arco-íris descrito como se fosse de esmeralda. Esse arco-íris da aliança, simbolizando a aliança que Deus fez com o ser humano, lá em Gênesis, que jamais destruiria a terra novamente através do dilúvio, da água, né? E todos nós sabemos que o Senhor vai vir um dia, vai voltar pela segunda vinda, né? Sua segunda vez, e nós sabemos que ele julgará esse universo, esse mundo, né? E vai ser através de fogo e através da sua palavra, né? Deus vai destruir a humanidade, né? Ou jogar os ímpios, o diabo, né? O anticristo e a besta no lago de fogo. Então, o arco-íris de esmeralda aqui, esse círculo 3 que está em azul, simboliza a aliança de Deus. João olhando. E ainda no número 4, você vai ver
4 anjozinhos, né? São 4 anjos que ficam em volta do trono de Deus. E esses seres viventes, né? Nós interpretamos esses seres viventes, de acordo com William Hendricks, também como querubins, uma classe de anjo. Está no capítulo 4 do Apocalipse, no versículo 6, você pode checar na sua Bíblia. Esses querubins são os anjos, existe uma hierarquia, né? Uma hierarquia de anjos, e essa hierarquia, os querubins são os seres mais próximos de Deus, e eles possuem algumas características diferenciadas dos demais anjos, né? Então ali você vê os 4 seres viventes. A gente viu lá em capítulo 4 que um tem semelhante ao leão, outro é semelhante ao bezerro, o outro com a imagem como se fosse de um homem, né? Rosto de um homem, e o outro como uma águia. São esses seres viventes, e nós aqui trazemos esses seres viventes, discernindo esses seres viventes como os 4 querubins que estão ao derredor. Ali eu não consegui botar uma escada, mas entre o número 1, 2, 3 e 4 existe uma escada, uma subida, e Deus está no trono, está no alto patamar, está lá em cima, né? No número 5, os 24 tronos com os anciões, você vê no capítulo 4, versículo 4 de Apocalipse também, esses 24 tronos com os anciãos, esses são o que nós entendemos como a igreja do Velho Testamento e a igreja do Novo Testamento. São as 12 igrejas do Velho e as 12 igrejas do Novo Testamento, os 24 tronos representando a igreja antiga e a igreja moderna do Senhor Jesus, né? Então, esses 24 tronos são os seus anciãos. Anciãos, né? Capítulo 4 de Apocalipse, versículo 4. Representação de toda a igreja na esfera mundial histórica, desde o começo dos tempos até a segunda vinda de Cristo. Esse diagrama não está dizendo do momento passado, da época que foi escrito pelo apóstolo João esse texto, né? O livro de Apocalipse, capítulo 5. Não, esse diagrama engloba a totalidade daquilo que João estava vendo, a totalidade das profecias, de tudo que aconteceria, que veio acontecendo. A gente vai ver que vai falar de selo aqui no Apocalipse capítulo 5, que o selo é passado para o Senhor Jesus, e nós veremos no Apocalipse capítulo 6 a abertura desses selos. Nós não vamos entrar nesse detalhe da abertura dos selos, porque só na próxima aula, mas nós entendemos aqui que é uma totalidade. Aqui está descrevendo uma passagem e uma autoridade que está sendo colocada sobre o Filho. O Pai, como rei, dando autoridade ao Filho. Continuidade, no círculo 6, você vai ver que tem alguns anjozinhos vermelhos, né? Eu coloquei aqui muitos anjos. Na verdade, a palavra vai dizer que são milhares e milhares de anjos. Imagina só, em volta do trono de Deus. E nós vemos que eles se prostram, eles cantam louvores, eles adoram o Senhor dia e noite. Em 7, todas as criaturas de todo o universo, capítulo 5 de Apocalipse, versículo 13. Nós não faremos exposição desse texto, aliás, desse versículo 13 agora, porque englobaria uma teologia sistemática a respeito disso, ok? Pode estar passando na sua cabeça aí, que criaturas são essas de todo o universo? Existe vida após fora do universo, em outros planetas? Você pode estar pensando nisso. Então não vamos falar nisso agora para não sair do nosso rumo da nossa aula. No centro do círculo, a figura de Deus em seu trono. Lá no centro está vendo Deus, né? Você está vendo que Deus está no seu trono. Capítulo 4 de Apocalipse, versículo 2. Você vai ver que logo embaixo também os candeeiros, 7 candeeiros, né? Que significa, os 7 candeeiros significa as 7 igrejas, a qual nós já falamos que são as 7 igrejas da Ásia, né? Também representando todas as igrejas ao longo da história, não só as 7 igrejas, Esmirna, Éfeso, Laodiceia, não. Aqui esse candeeiro também representa a totalidade da igreja ao longo da história. Nós já falamos, procure no nosso canal nossas aulas sobre as 7 igrejas. É bom que você acompanhe a partir do primeiro capítulo, né? Você que está assistindo esse vídeo agora, procura na nossa playlist aí que tem capítulo 1º, 2º, 3º, 4º, e agora esse é o 5º capítulo do Apocalipse.
junto com o candeeiro, o mar de vidro, estão também diante do trono de Deus. Capítulo 4, versículos 5 e 6 de Apocalipse. O cordeiro, agora você vai ver que entre o número 4, 3, 2, você vai ver que tem um desenho à direita com uma seta em cima. E esse desenho eu quis colocar para vocês. Esse desenho é o cordeiro, que João vai falar que estava de pé, mas com a aparência de morto. Ou seja, logo após essa visão, após o capítulo 4, nós vemos no capítulo 5 o próprio cordeiro, ou seja, Jesus sentando ao lado do Pai. Eu não coloquei aqui um outro trono ainda, porque nesse diagrama o que mais dá ênfase é que Jesus entra e se torna rei nesse momento. Ele se torna rei nesse período, no capítulo 5. Na verdade, lá para o ano 90, 95 da primeira era, que João teve essas revelações. Então, a partir dessa visão se iniciou o ciclo histórico da igreja e ele só vai ter fim até a segunda vinda. Então, nós estamos totalmente englobados dentro desse desenho aqui, inclusive fora do diagrama, todas as criaturas, né? Tem os santos, né? Os mártires, os salvos, aqueles que morreram confessando o Senhor Jesus, estão todos aqui em volta desse diagrama, adorando o Senhor Jesus. Olhe para essa imagem como se você estivesse olhando para o centro, Jesus e o Senhor Deus, né? Deus Todo-Poderoso. O Cordeiro hoje está assentado com o Pai. Nós vemos isso no capítulo 22 de Apocalipse, versículo 1, e reina sobre a terra. Ou seja, Jesus está, então, ele chega, nós ainda não fizemos a leitura bíblica, mas nós veremos que Jesus se tornou rei no capítulo 5. Ele recebeu pela mão direita os selos, foi-lhe dada a autoridade do rei, do Pai, ao Filho, para que o Filho reinasse junto com o Pai, mas foi-lhe dado o poder de juiz, de advogado, sobre todas as nações. Então, se nós pegarmos agora esse diagrama, nós podemos entender e separar e dividir em três subtemas. O primeiro tema é o rolo selado. Nós vemos falando isso sobre entre o versículo 1 e o versículo 5. Nós podemos dizer que vai falar a respeito do rolo selado. Do versículo 6 ao versículo 7, vai falar sobre o Cordeiro de Deus. E o terceiro, que é o versículo 8 ao versículo 14, vai falar da adoração ao Cordeiro de Deus, ou vai falar do cântico. Existe um hino, uma música que é cantada, que nós podemos observar no capítulo 4 e também no capítulo 5 de Apocalipse, que é a adoração dos anciãos, dos anjos, dos querubins, dia e noite não se cansam. Então podemos dividir em três partes o estudo de hoje de Apocalipse capítulo 5. Vamos à leitura então, amados irmãos. Abra sua Bíblia, acesse aí o seu smartphone, vamos fazer essa leitura junto e vamos estar acompanhando a leitura e prestando muita atenção na leitura que faremos. Eu farei a leitura total do versículo 1 ao 14 e depois eu farei a exposição de versículo a versículo. Vou estar explicando para vocês o que representa esse texto, né? Então vamos lá. Versículo 1 do capítulo 5 de Apocalipse. Leamos. E vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E vi um anjo forte bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? Faz uma pergunta: quem é digno de abrir os selos, desatar? Versículo 3: e ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro, nem olhar para ele. Versículo 4: e eu chorava muito, João disse, porque ninguém for achado digno de abrir o livro, nem de ler, nem de olhar para ele. Versículo 5: e disse-me um dos anciãos: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Versículo 6: e olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos um cordeiro, como havendo sido morto.
e tinha 7 pontas e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, enviados a toda a terra. Versículo 7. E veio e tomou o livro da destra do que estava sentado no trono, ou seja, de Deus, e havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro, cheia de incenso, que são as orações dos santos. Versículo 9. E cantavam um novo cântico, dizendo: dignos és de tomar o livro, de abrir os seus selos, porque foste morto, e com teu sangue nos compraste para Deus de toda tribo e língua, povo e nação. Versículo 10. E para o nosso Deus nos fizeste reis e sacerdotes, e reinaremos sobre a terra. Versículo 11. E olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais e dos anciãos, e era o número dele de milhões, de milhares de milhares. Versículo 12. Que com grande voz dizia: dignos é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, e riquezas, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e ações de graças. Versículo 13. E eu vi a toda criatura que está no céu e na terra, e debaixo da terra, e que estão no mar, e todas as coisas que neles há de dizer: ao que está assentado sobre o trono e ao Cordeiro sejam dadas ações de graças e honra e glória e poder para todo e sempre. Versículo 14. E os 4 animais diziam: Amém! E os 24 anciãos prostraram-se e adoraram ao que vive para todos sempre. Amém e amém. Oremos, amados irmãos. Senhor Deus, nós louvamos e glorificamos o teu santo nome, Senhor Deus, por essa visão maravilhosa que traz para nós, Senhor Deus, uma esperança, que o Senhor está no trono. O Senhor está sentado, está reinando, Senhor Deus, esse universo. Não estamos sós, Senhor, estamos na presença do Senhor. O Senhor tem, Senhor Deus, através da abertura dos selos, Senhor Deus, distribuído bênçãos e também aflições para que o seu dia chegue, para que, Senhor Deus, seja colocado, Senhor Deus, na sua santa presença, que toda a humanidade se prostrará, para que todos os seres se prostrem, Senhor Deus, diante do Senhor e reconheça que o Senhor é digno, que o Senhor é santo, que o Senhor foi aquele que morreu por nós na cruz, nos trazendo salvação, Senhor Deus, e esperança. Louvamos o teu santo nome, porque esse livro é belíssimo, nos traz, Senhor Deus, muitas bênçãos. É um livro complicado para alguns, mas, Senhor Deus, é um livro edificante para muitos outros. Pedimos a sua orientação, teu Santo Espírito, e que o Senhor possa nos iluminar, Senhor Deus, nesses textos que aparentemente são difíceis de interpretar, Senhor Deus. Senhor Deus, que o teu Espírito esteja conosco, nos abençoando, para que a interpretação, a exposição da tua palavra seja de uma forma simples, que as pessoas entendam, que elas possam entender quão grande é a soberania do Senhor, quão grande é o poder do Senhor, e que o Senhor está no meio de nós, reinando, e que nós também reinamos, Senhor Deus, juntos ao Senhor. Agradecemos o Senhor pela vida de todos que estão aqui, Senhor Deus, assistindo a esse estudo, ou talvez ouvindo através de outras redes, Senhor Deus, que o Senhor possa abençoar grandemente a vida deles. Que esse livro, o livro de Revelação, o livro do Apocalipse, não seja um livro, Senhor Deus, que seja tirado do meio das igrejas, como vemos, mas que ele seja incluído, Senhor Deus, na igreja, para que seja demonstrado, Senhor Deus, o caráter, a soberania, o agir do Senhor através da história, aquilo que o Senhor tem feito e aquilo que o Senhor ainda fará. Que fique como uma bússola, Senhor Deus, para o povo de Deus ser orientado ao longo da história, Senhor Deus, em respeito às revelações das coisas que o Senhor tem a nos ensinar. Louvamos o teu santo nome, esteja conosco, te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, amado? Então, agora nós começaremos a fazer a exposição dos versículos. Versículo 1 está escrito assim: Eu vi na destra, ou seja, na mão direita, do que estava sentado sobre o trono, ou seja, Deus estava no centro. Olha o diagrama. Imaginem agora na sua cabeça aquela primeira imagem, o diagrama, né?
Eu vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. Amados, aqui a tradução moderna, ela traduz o livro, né? João está vendo um livro. Naquela época não existia livro. Aqui o que João estava vendo era pergaminho ou pergaminhos selados, e a palavra vai dizer que no versículo 1 que era selado por fora, por dentro e que existia 7 selos. Veremos 3 detalhes importantes nesse versículo. O primeiro é que estava na mão direita, na destra. Na mão direita é destra, né? Segundo, que o livro escrito por dentro e por fora. E o terceiro detalhe é que o livro estava selado com 7 selos. Vamos falar um pouquinho sobre esses 3 detalhes importantes do versículo 1. Primeiro, na mão direita. O que significa isso? É uma dramatização que João estava fazendo, que nos ensina a medida do mérito de Cristo. Ou seja, existem várias evidências na palavra de Deus que o lado direito é um lugar de honra. Por exemplo, abra sua Bíblia aí, ou acesse sua Bíblia, no Evangelho de Mateus, capítulo 25, vamos ler o versículo 33, apenas um segundinho para você abrir a sua Bíblia. Você vai entender que o lado direito tem uma importância simbólica, e está escrito assim, ó: e colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda, ou seja, posição de honra. O lado direito aqui, do versículo 1, a qual Deus, né, está passando ao cordeiro, o livro, o pergaminho, já está de cara dizendo que aquele que está sentado ao lado direito tem toda a honra, todo o poder, e ele é totalmente digno de receber esse livro. Segundo, o livro escrito por dentro e por fora. Isso indica que o que tem escrito nesse livro, ou esse pergaminho, é de máxima importância. É um livro que tem algo escrito que é de urgente, é de máxima importância. O que está escrito ali tem um teor assim totalmente importante, ou o mais importante de todos os pergaminhos já escritos. Segundo, que não se pode acrescentar nada nela, pois ele estava fechado ou lacrado. Ou seja, se o livro estava lacrado com 7 selos, é um livro que não poderia ser acrescentado. Ou seja, o que nos indica que toda a história da humanidade, tudo que aconteceria, já estava predito, já estava escrito, já estava fechado pelo próprio Deus. Então Deus entrega, a gente vai ver que ele entrega a destra, né, ao seu filho, dá o Senhor Jesus aqui como rei. Imagina aí na sua cabeça o rei, quando passa o reinado para o príncipe, né? Ele passa quando falece, trazendo para a história atual, né? Para a história atual, a monarquia, né? Quem que ocupa o seu cargo? É os filhos, né? Os seus descendentes. Então a ideia aqui é mais ou menos isso. O pai está passando o poder de governar para o seu filho. Mas Deus está aqui tirando férias e agora Jesus é quem comanda no lugar de Deus? Não. Jesus comanda ao lado de Deus, está à destra do Pai, por isso que esse lugar de muita importância está comandando. Ou seja, Deus passou autoridade total, jurídica para o Senhor Jesus, ou seja, o seu filho, porque o seu filho se fez digno de receber essa honra e ele teve todo o direito. Nós veremos o porquê, o direito que ele teve de reinar. Então, tudo está na mão do nosso Senhor Jesus. O terceiro, selado com 7 selos. Aqui ele deixa bem claro que são 7, existe um número. Estes selos são invioláveis, ninguém pode quebrar, devido à sua autoridade, ou à autoridade da pessoa que determina a sua selagem. Quem selou? O próprio Deus. Então, se o próprio Deus quem selou, ali dentro, nós veremos no capítulo 6 de Apocalipse, ao início da abertura desses selos, nós vamos ver que não há como mudar o que já foi predestinado, já foi escrito, determinado por Deus. E segundo, a revelação vai acontecendo à medida que os selos vão sendo quebrados. No capítulo 6 a gente vai vendo os selos sendo abertos e nós falaremos a respeito disso. Então, esses selos são invioláveis, selado com 7 selos são invioláveis, não tem como abrir. Nós vamos ver também que quem é o único digno de abrir esses selos.
Selos aqui, meus irmãos, são os males da humanidade. O significado dos selos nesse pergaminho, ou nesses 7 pergaminhos, há ainda alguns estudos que não definiram se era apenas um rolo de pergaminho com 7 selos, ou se eram 7 pergaminhos e cada pergaminho tinha um selo. E aí eles foram sendo abertos de acordo com o tempo. Mas, de qualquer forma, imagine na sua cabeça um pergaminho com 7 selos, né? Cada selo representa na história um mal, vamos dizer assim, na humanidade. São abertos no decorrer da história, eles não são abertos ao mesmo tempo, esses selos. A gente vai vendo que conforme vai sendo aberto o selo, vai havendo aqui na Terra, esse selo tem a ver conosco aqui na Terra, conforme Jesus vai abrindo o selo, já revelei que foi o único digno, Jesus, você já sabia. Quando Jesus abriu o selo, começou a abrir os selos, lá no capítulo 6, você vai vendo que as coisas foram acontecendo aqui na Terra, né? São abertos ao decorrer da história. Falaremos deles na próxima aula, se assim Deus nos permitir. Terceiro, a expressão aqui 7 selos é descrita, aqui descritas, remetem à ideia de que a revelação é autêntica, ou seja, ela é completa e que os fenômenos anunciados acontecerão extremamente como descrito, como ele está descrito. Não vai mudar. Então, aquilo que Deus escreveu, que está escrito ali, que só Ele conhece, que só o Senhor vai abrindo e vai conhecendo, não tem como mudar. Então, Deus não muda a sua opinião. Já está tudo determinado. Dando a esperança aos seus ouvintes e leitores, né? Aqui, o intuito desses selos é trazer a justiça de Deus sobre a terra. Exposição do versículo 2. Está escrito assim: E vi um anjo forte bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? É uma pergunta que ele faz. Então, ou seja, João está vendo um anjo aqui grande, ele diz que é grande, forte. Aqui nos traz a lembrança de ser realmente um querubim, um anjo mais próximo, provavelmente um querubim, né? Gigante, bradando com grande voz, gritando. Imagina, tem milhares e milhares de anjos, anciãos, tronos, principados, tem tudo ali em volta, né? A igreja está em volta, representada ali pelos 24 anciãos, né? Então o anjo passa ali gritando: quem é digno de abrir o livro e desatar os seus selos? Ele faz essa pergunta. O anjo faz uma pergunta aqui no versículo 2. Aí João vê um anjo forte bradando, gritando com grande voz. E o anjo faz uma pergunta: quem é esse digno de abrir o livro e desatar os selos? João vendo aquilo tudo, um grande e forte anjo. Vamos entender um pouquinho sobre isso aqui. A gente vai ver que João, no próximo texto, você vai ver que ele, quando vê o anjo, escuta o anjo gritando, ele entra em desespero. Anjo forte com grande voz, irmãos. Só para a gente trazer um pouquinho, saber sobre a hierarquia que existe no reino espiritual a respeito dos anjos. Se você puder, ler aí, ou abra agora comigo, aí o capítulo 10 do livro profético de Daniel. Daniel, capítulo 10, nós vemos que existem algumas diferenças entre os anjos. Uma hierarquia. Por exemplo, existem anjos, existem serafins, querubins, existem arcanjos, tronos, né? Tem várias classes. Não vamos entrar na angiologia um pouquinho. Vou até falar um pouquinho sobre angiologia se der tempo, mas existe uma hierarquia dos anjos. Então, João vê essa hierarquia. Segundo, o anjo forte aqui que João está vendo está referindo-se à grandeza, o poder desse anjo, que aparentemente, como eu disse anteriormente, era um serafim pelas suas características, classe mais próxima de Deus e que tem alguns deveres diante de Deus. Porque ele nós podemos acreditar que ele era um serafim? Porque essa proximidade desse anjo que gritava forte, bradava, falando quem era digno, ele tem uma característica. A característica dos querubins é adorar, louvar e servir a Trindade. Então essa é uma das principais, a sua responsabilidade diante de Deus. Servir a humanidade,
livrar a humanidade, os santos, guardar aqueles que vão herdar os céus, dar livramento, trazer mensagem, né? Anjos são mensageiros de Deus. Eles estão ao redor dessa imagem. Guarda na sua cabeça essa imagem inicial aí, desse trono de Deus. Guarda essa imagem. Quem é digno de abrir o livro? O anjo gritava. Imagina, né? A força, a voz que era desse anjo. Ninguém podia abrir. A palavra vai falar que ninguém podia abrir. Ele fala, ninguém podia abrir. Primeiro, querubins, serafins, Miguel, anjos, principados, deuses, profetas, santos. Ninguém era digno de abrir esse livro. Nenhum deles se apresentou. Aqui nessa visão, ele está vendo anjos, anciãos, arcanjos, anjos. Está vendo a igreja, os mártires, os santos, os apóstolos, os discípulos. Está vendo todo mundo ao redor. Quem foi digno de abrir aquele selo? A palavra de Deus vai falar que ninguém é digno, apenas o Cordeiro de Deus. Exposição do versículo 3, está escrito: e ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro, nem olhar para ele. Eu acho que a gente vai ter que falar um pouquinho sobre angiologia, sim. Porque olha só o que a palavra fala no versículo 3. E ninguém no céu era digno, nem na terra, ninguém na terra era digno, nem debaixo da terra podia abrir o livro, nem olhar para ele. Debaixo da terra, os mortos? Não, aqui está se referindo aos demônios. Aos demônios. Ou seja, eles estavam diante também. Há alguns estudos que dizem que não só os anjos de luz, mas os demônios também se apresentaram aqui, diante do trono. A gente vai falar um pouquinho, isso é muito profundo, vamos falar isso um pouco mais para as próximas aulas, para a gente não atrapalhar e não sair fora da exposição do livro do capítulo 5, né? Nem olhar para ele, ou seja, não era digno de abrir, não era digno de... Nem de olhar para ele era digno. Aqui nós vemos dois indicativos. O primeiro indicativo é que o conteúdo do livro abrange todas as eras da humanidade, ou seja, ninguém no céu nem na terra era digno. Então abrange todas, não só aquele período. Nenhum período da história, nem hoje nem amanhã, será digno de abrir, embora nós já estejamos, se não me engano, já abrimos 6, já foi aberto 6 selos, falta só abrir o último selo, né? A gente vai ver lá para o futuro, então já foi aberto os selos. Mas, ou seja, no período que foi escrito, João estava vendo aquilo ali, arrebatado em êxtase, né? Vendo, ele viu que ninguém era digno, né? Nenhum tempo da história, nem no futuro, apontando para o futuro, seria digno de abrir. O segundo indicativo é que nenhum ser atingido pelo pecado também poderia estar diante do Senhor, ver e entender os seus decretos. Então, já está bem claro que nenhum ser humano pode estar na presença de Deus, porque nós somos pecadores, pecaminosos, e nós não conseguiríamos estar de frente com Deus. Por isso, nem por conta disso, nós poderíamos nem sequer olhar para o selo, olhar para o trono, porque nós seríamos mortos imediatamente por conta dos nossos pecados. Exposição do versículo 4, está escrito: e eu chorava muito. João se derramou quando ele ouviu o anjo falando que não tinha ninguém para abrir, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar, nem para ele. João se desespera. Pensa comigo, por que João chorou muito? Imagina, João passou por tudo, preso, estava em Pátimo quando recebeu, olhou para os seus discípulos, seus irmãos, que caminharam junto, todos já mortos, todos mortos de formas cruéis. Ele olhou para a igreja primitiva, ele olhou para a igreja, para todo o povo de Deus martirizado, morto pelos impérios, caçados como animais, colocado como fogueiras pelos imperadores, as arenas, os mortos nas arenas. Ele olhou lá para os profetas que foram caçados, foram mortos, João Batista decolado, olhou lá para o Velho Testamento, para tudo que apontava para o Senhor. Ele conhecia isso tudo. Então João, quando escuta isso, ele entra em desespero.
Simplesmente ele chorou muito, entrou em desespero, falou, porque não tem ninguém digno, e agora? O que eu vou fazer? Como vai ser? Mas aí ele chorava demais, derramava demais, aí ele recebe o consolo do anjo. João chorava pela humanidade, pelos animais. Ele expressa aqui a agonia da criação contaminada e sem nenhuma esperança. Ele pensava que tinha terminado, ou seja, acabou aqui para mim, acabou para o povo, acabou para aqueles que estão na terra, para aqueles ainda que não foram alcançados. Ele também pensou nisso. Então ele entra num estado de tristeza humana, pensando provavelmente pensando que tudo estava em vão, tudo que tinha sido revelado era em vão, porque não tinha ninguém digno de abrir o selo. E se não abrisse os selos, não haveria esperança para a humanidade. Se o livro permanecesse selado, não haveria controle de Cristo sobre o universo, ou seja, não haveria justiça. Mais um motivo a qual João chorou. Chorou por conta disso. Não haveria justiça, perseguições, né? Não haveria como a morte de Cristo não traria justiça, ou a morte de Cristo teria sido em vão, né? Teria sido em vão. Então, João, ele pensa nessa questão da justiça de Deus. Será que o Senhor não vai punir? O Senhor não vai voltar? E as promessas que o Senhor falou que ia voltar, as suas profecias, né? Os sinais que o Senhor deixou para nós. João provavelmente pensou nisso, sobre a justiça de Deus na terra, né? Nós que negamos tudo, largamos tudo para seguir o Senhor, será que agora vai ficar desse jeito? E os ímpios vão continuar do mesmo jeito? Não vai haver justiça? Então, provavelmente aqui, ele quando olha para o livro selado, ele pensa nisso. E, consequentemente, não havia, se não fosse aberto também, não haveria julgamento, nem restauração, nem novos céus, nem nova terra, ou seja, não haveria segunda vinda, não haveria restauração do povo, não haveria a promessa de que da ressurreição dos mortos não iria acontecer, então não haveria justiça. Então João realmente aqui entra no estado de uma tristeza profunda. Mas aí, no versículo 5, e disse-me dos anciãos, aqui começa João receber o consolo do anjo, né? Aliás, aqui do ancião, o ancião fala com ele, não chore, João, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os 7 selos. Que alívio que João teve nesse momento quando o ancião falou com ele que tinha um digno, que era o cordeiro, e disse-me dos anciãos. Ao contrário do forte anjo, o ancião já sabia, por experiência, que Jesus vencera e que era o único digno de abrir o livro. Aqui o ancião já sabia. E pela sua vitória, receberia o trono, os selos, o poder de reinar. Ou seja, o Pai, aqui o ancião já sabia. Ele já sabia que o único que era digno era o Cordeiro, era o Senhor Jesus. E ele estava ali. Ele estava para receber ali as honras. Ele estava para receber o reinado ali, como o rei passa o trono para o filho, né? O príncipe. Então esse ancião sabia. E o pai passa realmente para o seu filho o reinado. E disse-me dos anciãos, cumprimento da profecia de Daniel, capítulo 7, versículo 9 ao 10. Referência ao pai passando o reinado para o filho. Ao contrário do forte anjo, o ancião já sabia por experiência que Jesus venceria e que o único seria digno seria realmente o próprio Jesus. E pela sua vitória receberia o trono, a majestade, o poder, e Jesus está reinando. Vamos ler Daniel capítulo 7, versículo 9 ao versículo 10. Daniel capítulo 7, versículo 9 e versículo 10. Alguns segundinhos para que você possa abrir sua Bíblia aí ou acessar seu smartphone, ok? Vamos lá. Versículo 9. Eu continuei olhando até que foram postos uns tronos e um ancião de dias se assentou.
O seu vestido era branco como neve, o cabelo da sua cabeça como lã puríssima. O seu trono era de chama de fogo, e as rodas dele eram de fogo. Versículo 10: um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam e milhares de milhares assistiam diante dele. E assentou-se para o juízo e os livros foram abertos. Ou seja, lá no profeta Daniel já estava profetizando. E aqui nesse texto, versículo 5, nós já podemos ver, quando o ancião está falando, ele está simplesmente completando o que o profeta Daniel estava já dizendo lá na velha aliança. Sempre nós temos que entender que a Bíblia ela sempre interpreta ela mesma. A interpretação bíblica ela tem algumas ciências por trás, que é a hermenêutica, a exegese e outras, arqueologia, podemos assim considerar. Mas a principal interpretação bíblica, que nós consideramos histórico-gramatical, é quando a gente aprende que a Bíblia ela mesma se interpreta. Então você vai ver sempre Jesus utilizando passagens do Velho Testamento, você vai ver discípulos, apóstolo Paulo, e aqui no Apocalipse não é diferente. Aqui nós vemos Jesus citando lá o Velho Testamento, nós vemos os anjos citando o Velho Testamento, sempre referindo-se ao cumprimento, que na pessoa do Senhor Jesus, todo o Velho Testamento se cumpriu nele. Então é uma referência. Versículo 10, quando ele fala, assentou-se para o juízo e os livros foram abertos. Olha só, falando dos selos, dos pergaminhos. Não sei quantos 1000 anos atrás foi escrito, não fiz a conta aqui de quando Daniel profetizou até o ano 95, após a morte de Cristo, Jesus já é ressurreto, eu não fiz a conta. Mas passaram milhares e milhares de anos para você ver como aqui o apóstolo João, ele escuta aqui do ancião esse cumprimento da profecia. E aí ele vai falar do leão da tribo de Judá. Leão da tribo de Judá. O que significa? É uma referência à profecia de Gênesis 49, versículo 8 ao 10. Mais uma vez, você vai ver sendo citado o Velho Testamento na passagem. Quando está escrito, de Judá viria o leão, que haveria de destruir a fonte do mal e estabelecer a paz no mundo. Raiz de Davi aqui quer dizer porque Jesus descende dessa tribo, ou seja, leão da tribo de Judá já era falado lá em Gênesis, porque a tribo de Judá foi a tribo mais importante das 12 tribos, né? E que Jesus viria dessa tribo, da tribo de Judá, viria o leão, né? O leão aqui é o próprio Senhor Jesus. E da raiz de Davi, por conta da descendência, né? Jesus, da descendência dessa tribo. Então, vamos ler aqui Gênesis para que você possa entender um pouquinho mais. Gênesis 49, versículo 8 e 9, está escrito, Judá, a ti te louvarão os teus irmãos, a tua mão será sobre o pescoço de teus inimigos, os filhos de teu pai a ti se inclinarão. Judá é um leãozinho, da presa subiste, filho meu, encurva-se e deita-se como um leão, e como um leão velho, quem o despertará? O cetro não se arredará de Judá, nem o legislador dentre seus pés, até que venha Siló, e a ele se converterão os povos, ou seja, Judá. Da tribo de Judá viria um leãozinho. E esse leãozinho é o nosso leão da tribo de Judá, que é o Cordeiro, nosso Senhor Jesus. Ele fala ainda aqui que ele viria como legislador. Eu me enrolei um pouquinho aqui. Ele viria como legislador. Ele seria tanto advogado quanto juiz. Traria paz, mas traria também juízo dentre seus pés, até que venha Siló e eles se congregarão, ou seja, se juntarão todos os povos. Exposição do capítulo 6.
Está escrito: e olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos, um cordeiro como havendo sido morto. Tem algumas traduções que estava um cordeiro em pé como sido morto. E tinha 7 pontas e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Ou seja, aqui no versículo 6, fala que João olhou e que ele viu no centro do trono. Agora você pega a imagem inicial, que eu fiz aquele desenho do trono, que tem a setinha do cordeiro andando por centro. Aqui, nesse exato momento, o Senhor Jesus sai dentre os 24 tronos, dos 4 animais viventes, e ele entra e se assenta ao lado direito de Deus. E ele tinha essa aparência de um cordeiro morto, estava de pé, vivo, aparência de morto, porém vivo, tinha 7 pontas, ou seja, 7 chifres, e fala que também tinha 7 olhos. E aqui ele dá a resposta que são o Espírito de Deus enviado a toda a terra. Então, a simbologia, o significado vai um pouco mais além disso, a gente pode falar um pouquinho sobre isso, mas resumidamente, os olhos aqui são os 7 Espíritos de Deus. O número 7 é a perfeição de Deus, e ela tem a simbologia bíblica, no Apocalipse principalmente, não só de perfeição, mas também apontamento dos 7 Espíritos como o Espírito Santo. Não que exista 7 Espíritos Santos, é um Espírito Santo, né? É a Trindade, a terceira pessoa da Trindade, mas nós vimos lá no Velho Testamento que ele tem, os 7 Espíritos de Deus têm algumas características. Já falamos disso em algumas outras aulas. E aqui o chifre, que é um símbolo de poder, nós veremos também, já falamos também no Apocalipse capítulo 4, na aula anterior, que o chifre é símbolo de poder, de autoridade, de governo. Entre os anciãos, um cordeiro como havendo sido morto. Diálogo de João com o ancião em torno do leão, ou seja, em torno do pai, João começa esse diálogo, conversar com esse ancião. João vê um cordeiro, ou seja, vê Jesus, o Filho. Uma breve curiosidade aqui. Jesus é descrito em Apocalipse apenas uma vez como leão. Você vai procurar em todo o livro do Apocalipse, ele só é descrito uma única vez como leão. Porém, cerca de 30 vezes como Cordeiro de Deus. Uma curiosidade para você. Legal, incrível, né? Então aqui ele é visto apenas uma vez, uma curiosidade para você, como um leão. No livro Apocalipse você vai ver ele descrito como cordeiro cerca de 30 vezes. Como havendo sido morto. Em Apocalipse, como havendo sido morto. Lembra lá no capítulo 1 de Apocalipse, no versículo 18? Está escrito assim, ele já estava dizendo, estive morto, mas estou vivo, e por isso tenho as chaves da morte e do inferno. Ou seja, confirmação de seu reinado, e ele estava também vivo e ressuscitou, é isso que ele estava dizendo. Então aqui no capítulo 5 ele disse a aparência de morto, mas estava vivo, ou seja, lá no comecinho já do capítulo 1 do Apocalipse, ele também confirma. Por isso é interessante, irmãos, você tem que entender que a Bíblia, vou bater nessa tecla de novo, ela interpreta ela mesma. Você não pode pegar apenas um texto, interpretá-lo isoladamente. Você tem que entender por que ele está dizendo isso. Então a própria Bíblia, em outras passagens, você fazendo a sistemática, a hermenêutica, você vai entender o significado de alguns textos de difíceis compreensões, tá ok? Faça um cursinho aí de exegese, hermenêutica, a bibliologia, né? Começa com a bibliologia, tem alguns cursos muito bons aí, que você vai ficar aí fera em interpretação bíblica, ok? Então, ele já falava sobre isso. Ele tinha essa aparência de morto, mas estava vivo. E o próprio Apocalipse 1, versículo 18, fala sobre isso. Estive morto, mas estou vivo, dizendo o seguinte, eu morri, fui crucificado, morri naquela cruz, mas ressuscitei ao terceiro dia, subi aos céus, né? Andei com os discípulos durante um tempo, subi aos céus, estou com o Pai, sentado juntamente, governando. Aí volta aquela imagem na sua cabeça ao lado de Deus, à direita do Pai,
comandando a sala de controle de Deus e comandando todas as coisas. E tinha 7 chifres. 2 aspectos aqui que eu coloquei também importantes a respeito dos chifres, né? O primeiro é que esse chifre, né? Que esse chifre é um símbolo. Isso é um símbolo, né? Utilizado. E ele representa o que nessa visão do Apocalipse capítulo 5? Qual também é o significado do número 7 aplicado a ela? O número 7 você já sabe que é a perfeição de Deus, e você já sabe também que o número 7 tem outro significado de acordo de onde ele é falado. Lá em Daniel é falado o chifre pequeno, falando para o anticristo, né? Você vai ver que o chifre pequeno ele sempre é descrito como um rei, um reinado ou um governo, algo com muito poder. Resumidamente, esse chifre do Apocalipse capítulo 5, a qual o cordeiro possui, esse chifre na Bíblia sempre ele vai continuar sendo, a representação de poder, ou de governo, ou de nações, de potências, né, etc. Cabe também uma sistemática da profecia de Daniel capítulo 8, você já deve ter notado que nós estamos citando muito o livro de Daniel 8, para entender mais sobre esse significado, onde fala do chifre do carneiro e do bode, 2 impérios que caíram. Falamos isso em Apocalipse 4. Lembra quando falamos dos governos que caíram? Medo-persa, romano, macedônio, né? Quando falamos isso no capítulo 4, sobre os reinados que caíram, é disso aqui. Esses chifres aqui, a qual está dizendo, são esses governos. E que ele está dizendo, a conclusão disso é que a besta, ou esses reinados anticristãos, têm muito poder, tiveram muito poder. Mas o Cordeiro, Filho de Deus, é que tem todo o poder. Existe uma diferença. A besta tem muito poder, porém o Cordeiro tem todo o poder. Existe muita diferença entre elas. Por isso, no confronto entre eles, lá no Apocalipse, capítulo 19, 20, o Cordeiro lança a besta, e a besta, o anticristo, os ímpios, no inferno. Aqui você vê que o Cordeiro tem todo o poder, né? Então, o poder maior aqui do chifre é o do Cordeiro, que é o Filho de Jesus, que é o Filho de Deus, né? O Senhor Jesus. A besta pode até ter poder para perseguir os cristãos, assim como foi ao longo da história, vai perseguir na grande tribulação, mas a grande verdade é que Jesus está sentado no seu trono, sabe de todas as coisas, ele comanda o universo e ele tem todo o poder, não um pouco de poder ou muito poder, ele tem todo o poder está na mão do nosso Senhor Jesus. 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra e os 7 olhos. Primeiro, aqui a figura do Espírito Santo é a terceira, né, pessoa da Trindade. Aqui nós já vemos a figura do Espírito Santo. Então vemos a figura no centro do Pai, da Trindade, que é o Pai, Deus Pai. Vemos depois o Cordeiro, né, a figura do Filho, do Deus Filho. E agora aqui 7 Espíritos de Deus, vemos a pessoa do Espírito Santo. Então nós vemos novamente, assim como no capítulo anterior, a Trindade sendo descrita. 7 olhos também é confirmação da Trindade, que ambas pessoas, mesmo elas sendo distintas, andam juntas. É um só Deus em 3 pessoas distintas. É um pouco complicado, talvez, para algumas pessoas que estão assistindo, entender, até para nós mais experientes, ou até para alguns teólogos, entender a respeito da Trindade. A grande verdade é que a Trindade é uma questão teológica que é um grande mistério. Como um Deus único, um Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo ao mesmo tempo, um Deus único que se manifesta, e são 3 pessoas distintas, os 3 com 100% Deus, com 100% Deus, porém com distinções, são distintas, são pessoas distintas ao mesmo tempo. É complicado entender a Trindade. Um dia eu vou fazer uma aula aqui sobre a Trindade. É complicado. Minha esposa esses dias perguntou, como pode isso?
O Filho, o Espírito Santo, ela tem essa confusão, mas ela não é a única. Tem muitas pessoas que têm essa dificuldade de entender sobre a Trindade. De fato, a Trindade ela deve ser levada como um mistério, mas ela é vista tanto no Velho Testamento como no Novo Testamento. O Pai, o Filho e o Espírito Santo sempre juntos. Por isso Jesus esteve antes da criação, sem ele nada do que existe poderia vir à existência, né? Cada um com sua função. Função do Espírito Santo, por exemplo, é convencer do pecado, do juízo, né? Trazer lembranças das coisas que Deus fez, a manifestação dos santos, guardar e tantas outras funções. E a principal é a convencer. Mas hoje a internet está caindo um pouquinho. Não sei se já voltou. Está voltando, reconectando. Está tendo problema de conexão aqui no bairro hoje. Mas estamos online, né, irmãos? Vamos lá, vamos dar continuidade aqui. Irmãos, então a gente está falando a respeito do Espírito Santo, né? Das funções do Espírito Santo. São várias delas, né? Mas a principal função do Espírito Santo é convencer o pecador sobre o seu pecado, né? Sobre o juízo que há de vir sobre a terra. Então a principal função é de convencer. Vamos a algumas citações bíblicas. Primeiro, Apocalipse 19, 20, Zacarias 3, 9, Zacarias 4, 10. Fala sobre isso, né? Fala um pouquinho sobre sete Espíritos de Deus. Depois vale a pena você ler e fazer um estudo sobre os sete Espíritos de Deus, né? Lembrando novamente que só existe um Espírito de Deus, para você não me chamar de herege aí do outro lado, ok? Mas alguns textos bíblicos no Velho Testamento, por exemplo, fala do Espírito Santo como operações, várias formas diferentes de atuação do Espírito Santo. É isso que quer dizer o número 7 aqui também, ok? Exposição do capítulo 7. Está escrito: e veio e tomou o livro da destra do que estava sentado no trono. E veio e tomou o livro, ou seja, o pergaminho, da mão da destra do que estava sentado, ou seja, da mão de Deus, no seu trono. Tomou o livro. Apenas Jesus poderia tomar o livro, porque apenas Jesus foi considerado digno de receber, tomar posse daquele livro. Apenas Jesus pode conhecer também os decretos do Pai, e nele todos os tesouros de sabedoria e do conhecimento estão ocultos, conforme nós podemos ver em Colossenses capítulo 2, versículo 3. Então, tomou o livro, quer dizer que Deus deu o pergaminho selado nas mãos do Cordeiro. Nesse exato momento, Jesus passou a reinar. Então, Jesus é quem reina junto com o Pai. Ao receber o livro, ele tomou posse de todos os segredos que envolvem a história e o futuro do universo. Então, passou a ser conhecido do Senhor Jesus todos os decretos, tudo que Deus tinha estipulado. Lembra quando a palavra fala que os discípulos interrogando ali Jesus a respeito do final dos dias? Marcos 13 também, se não me engano, fala, Mateus 24. Quando haverão de acontecer essas coisas? Jesus fala, só o Pai sabe, nem o dia, nem a hora. Ele estava na terra, então Jesus não sabia. Então, quando Jesus tomou ciência e recebeu do Pai o livro selado e começa a abrir os selos, ele começa a saber das coisas. E aí, não é que ele não sabia de algumas questões, mas decorrente ao futuro, da sua volta, das coisas que haveriam de acontecer na humanidade antes da sua segunda vinda, antes de Jesus voltar nessa terra e impor ali o julgamento, Jesus não sabia. Ele só passou a saber quando ele recebeu. Então ele tomou o livro e recebeu. Não tomou a força, ele recebeu o pergaminho do seu Pai. Colossenses 2:3, ou seja, representa a restauração do universo. Então seria, aliás, ou seja, a restauração do universo. Então seria impossível sem a ocorrência dos fatos que a abertura do livro revela. Então, a restauração do universo, o juízo,
os novos céus, a nova terra, a nova Jerusalém, ressurreição dos mortos. Tudo seria impossível se Jesus não tivesse recebido esse livro selado e se Jesus não tivesse a autoridade, a dignidade de abrir os selos e fazer com que esses selos se cumprissem ao longo do tempo. A exposição do capítulo 8 está escrito: e havendo tomado o livro, ou seja, o pergaminho, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro, cheias de incensos, que são as orações dos santos. Ou seja, prostraram-se, colocaram de joelho diante do Cordeiro. E aqui a gente começa a ver a harpa, tendo todos eles harpas, instrumentos musicais. Nós vamos ver a respeito da harpa, que na verdade a interpretação de harpas são instrumentos musicais de corda, mas o que a palavra vai falar no versículo 8, que todos se prostraram diante do Cordeiro. Todos estavam prostrados e aqui inicia um coro, um cântico, uma música de louvor ao Senhor Jesus após ter recebido esse reinado, dado ao trono, né? Os próprios pais dando reinado, passando selo, passando livro, passando autoridade, empossando o filho como herdeiro do trono, como digno de receber todas as coisas. Prostraram-se diante do Cordeiro, todos prostrados aos seus pés. É a figura central do trono, se colocar de joelho. Remete também para o texto de Romanos, capítulo 14, versículo 11, que está escrito, e é um texto que você conhece: todo joelho se dobrará e toda língua confessará que sou Deus. Então os anjos já estão prostrados, eles se prostram, cantam, reconhecem Deus como Senhor. E Romanos, Paulo vai dizer que todo joelho, aí já apontando para o futuro, apontando para todos aqueles que herdarão os céus, tanto os ímpios quanto os não crentes. Aliás, tanto os ímpios como os crentes um dia estarão diante desse trono, dessa figura, desse desenho que eu coloquei inicial, e eles estarão também prostrados, conforme a palavra vai dizer. E eles vão ter que dar honras ao Senhor. Agora eu digo para você, no começo do texto eu falei, todos aí engloba quem? Na terra, em cima dos céus, na terra e debaixo da terra. Se todo joelho se dobrar e toda língua confessará que sou Deus, quem são todos, né? Vai pensando aí que eu vou responder para vocês, hein? Quem são todos? Tendo todos eles harpas, ou seja, os anciãos possuíam harpas. Vamos falar um pouquinho de música aqui. Aqui iniciou então a música nos céus. Estão cantando louvores, hinos a Deus, né? 2 considerações sobre a harpas. Primeira consideração, que as traduções de harpa na Septuaginta é quítara. Quítara na Septuaginta. Na tradução hebraica, o termo utilizado é quinor. Ou seja, na tradução original hebraica é chamado de quinor, e na tradução da harpa na Septuaginta, que é uma Bíblia, né, ou a primeira interpretação bíblica, né, ela é chamada de quítara. Tanto a quítara quanto quínara, tanto quítara e quinô significa todo tipo de instrumento de corda, harpas, alaúde, lira, saltério, etc. Você vai ver nos salmos dizendo sobre isso. O salmo fala muito sobre esses instrumentos de cordas. Então aqui a harpa não quer dizer que apenas os anciões estavam tocando harpas, apenas harpas. Ou seja, haviam vários outros instrumentos de corda. E ali havia um louvorzão, vamos dizer assim para vocês, um grande louvor, não show gospel, mas um grande louvor com reverência, com hinos cantados, né? Com instrumentos musicais de cordas. Os anciões prestavam esse culto, esse louvor a Deus. Aí depois, continuando, incenso, que são as orações dos santos. A palavra também revela essa maravilhosa virtude vinda do trono. Oração de todos os santos ao longo das épocas e que é motivada através do Espírito Santo. Ou seja, ali diante dos anciões
haviam também, diante do canto das harpas, né, dos louvores, havia incensos. Os incensos aqui é a oração dos santos e as nossas orações. Ou seja, nossas orações estão diante de Deus constantemente. Elas estão diante do nosso Senhor Jesus, que é o nosso mediador entre o Pai. E aí hoje o Senhor Jesus, ele é advogado. Ele intercede por nós, né? Pela motivação do Espírito Santo, nós somos motivados a orar, então o Senhor Jesus escuta, né, nossas orações e intercede ao Pai a respeito de nós. Por isso nós não somos fulminados. Que maravilha, que grandiosidade é essa imagem desse trono de Deus. Então, incenso, nossas orações são recebidas por Deus aqui, que maravilha. Nossas orações são recebidas, o Senhor recebe as nossas orações. Claro que existem algumas questões que nossas orações são ouvidas, não são respondidas. É outra questão. Ouvir é uma coisa, responder a nossa oração é outra, e tem alguns motivos até que nos fazem as nossas orações não ser respondidas. Eu vou citar apenas um. Se você tem a briga aí com seu irmão, você não deve... A sua oração não passa nem no teto. A palavra de Deus vai falar também que se você estiver em guerra familiar ou com a sua esposa, estiver afastado muito tempo, tentado, sua oração também não passa nem do teto não, meu irmão. Tem situações que nem seu dízimo é aceito, para você ter noção de como é importante a santidade diante de Deus, a busca e uma vida íntegra diante de Deus, para que as nossas orações sejam respondidas. A respeito de oração, vou fazer um tema qualquer dia só a respeito de oração. Então, os incensos aqui são nossas orações que estão diante do Senhor Jesus, e Ele atende, Ele ouve nossas orações. Exposição do capítulo 9, amados. E cantava um novo cântico, olha a música, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com o teu sangue nos compraste para Deus de toda tribo, língua e povo e nação. Toda a humanidade foi comprada pelo sangue do Senhor Jesus que foi derramado. Então, eles cantavam um novo cântico, havia esse cântico, dizendo: dignos é o Senhor de tomar o livro, ou seja, digno é o Senhor por todas as coisas que o Senhor fez naquela cruz, pagou, e o Senhor é merecedor de receber todas as coisas. Um cântico é cantado, nós devemos cantar louvores, hinos ao Senhor, de louvores, agradecer ao Senhor pelas coisas que o Senhor tem feito por nós. Novo cântico, o cântico do capítulo 4, celebra a criação. Porque lá no capítulo 4 também existe um cântico, existe uma música, eles se prostram e cantam. Já o cântico do capítulo 5, dessa aula do Apocalipse capítulo 5, é um novo cântico, um novo tipo de cântico, pois ele está homenageando uma criação já restaurada e renovada pelo Cordeiro. Olha que maravilha. Então, no capítulo 4, eles estão celebrando a criação. Já no capítulo 5, é um novo cântico e é uma homenagem ao Cordeiro, porque o Cordeiro assume ali o seu trono e é uma nova etapa, uma nova era com seu reinado, né? Uma nova era de restauração do seu povo através do Senhor Jesus. Então, digno é o Cordeiro de receber toda a honra e glória e todo louvor. Um novo cântico não celebra apenas um feito de Cristo, mas a sua vitória final sobre o pecado, sobre a morte e seus agentes, o dragão, a besta, o falso profeta e a Babilônia. Então, não é só um apelo do falso profeta e a Babilônia. Então, não é apenas um cântico. É uma celebração de vitória, um cântico de vitória, que o Senhor venceu, que o Senhor Jesus venceu a batalha final, venceu o pecado, venceu a cruz, vai vencer, já venceu o dragão, já venceu a besta, já venceu o falso mestre, os falsos profetas, todos estão derrotados. Só falta o cumprimento da palavra do último selo. Jesus venceu a morte e nós somos libertos. Louvado seja o nome do Senhor através do seu sangue derramado. Tomamos posse disso, irmãos.
Jesus venceu e nós também somos mais que vencedores. Então, louvado é o nome. Esse cântico celebra essa vitória. Jesus já venceu, ele não vai vencer. Ele já venceu sobre o diabo. Ele já venceu sobre o pecado. O pecado não tem poder mais sobre nós. Que maravilha, irmãos. E aqui ele fala que a celebração também de coisas que haverão de acontecer. O dragão, a besta, o falso profeta, o anticristo, que vai ser lançado no inferno também. É uma celebração nesse novo cântico que Jesus já venceu. Exposição do capítulo 10, amados. E para o nosso Deus nos fizeste reis e sacerdotes e reinaremos sobre a terra. Reis e sacerdotes. Reis e sacerdotes aqui. O sangue de Cristo comprou um povo que foi erigido à condição de reis e sacerdotes. Então, ou seja, o sangue de Cristo, quando ele nos morreu, ressuscitou, pagou o preço, ele nos deu a condição de sermos chamados de reis e sacerdotes, né? Por que isso? Isso já tem uma função eclesiástica, já tem uma questão já de exercício eclesiástico no lar ou até mesmo na igreja. Por exemplo, a função de rei, essa parte nós já exercemos quando nós vencemos o mal. Então nós também já exercemos o reinado, porque nós já reinamos com Cristo. E Jesus, se ele já reina, já está no seu trono, nós também estamos participando do reinado. Então somos considerados reis ou príncipes, melhor dizendo príncipes, né? Porque somos filhos do rei. Agora, já a função sacerdotal, a qual ele fala aqui, sacerdotes, feitos sacerdotes, está ligada à intercessão diária que nós fazemos todos os dias a favor dos nossos irmãos, nossos parentes, nossos amigos, nossos colegas. Quando você fala assim, interceda por fulano que não consegue orar mais, essa é a função sacerdotal. O chefe da família, o homem dentro do seu lar, ele é o sacerdote da sua família. Ele é a autoridade dentro da sua família. Então, reis e sacerdote foi a função, através do sangue de Cristo, nos foi dado essas funções. Sacerdote universal de Cristo. Então, você não precisa ir no seu pastor, você pode ir direto a Deus, você não precisa ir através de Maria para ir a Deus. Não. Sacerdócio universal de Cristo é dado a todos para que nós tenhamos acesso direto a Deus, ao Pai, ao Cordeiro, sem ter que ir a santo algum, sem ter a entidade alguma, sem ter que ir a Maria, embora ela tenha sido uma grande mulher, mas não. O sacerdote universal, o véu se abriu, nós temos acesso direto ao Pai. É isso que ele está dizendo aqui, condições de reis e de sacerdotes. Reinaremos sobre a terra. Jesus já reina, ele está sentado reinando em seu trono. Nós chamamos isso de amilenismo, a teologia que estuda o reinado de Cristo, que compreende que Jesus, do primeiro ao segunda vinda, da sua primeira vinda à sua segunda vinda, nós damos o nome na teologia de amilenismo, ou seja, Jesus reina, está reinando e nós somos herdeiros nesse reino. E a esperança aqui é que nós reinaremos com ele, não só aqui na terra, como nós já estamos fazendo, mas também nos céus. Olha o que diz Daniel, voltamos lá a Daniel, capítulo 7, versículo 18. Mas os santos do Altíssimo receberão o reino e o possuirão para todo sempre e de eternidade em eternidade. Então, ou seja, a promessa aqui não é de reinado apenas na terra, é para o resto da eternidade com Cristo. Um dia a gente vai abandonar essa terra. Um dia vai chegar a nossa hora. Aqui nós já estamos participando do reinado de Cristo. Mas quando nós passarmos, morrermos, chegar a nossa senha, né? Chegou a nossa senha lá, chamou nossa senha, a gente partir dessa terra, a gente vai estar diante daquele trono, daquela visão que João teve, reinando, louvando, sendo participante do reinado de Cristo. É isso que Daniel 7,18 fala, completando a passagem de que nós reinaremos com ele, não só na terra. Exposição do capítulo 11, já estamos quase chegando no final. E olhei, João, e ouvi a voz de muitos anjos,
e ao redor do trono e dos animais e dos anciãos, e era o número deles milhões, milhares de milhares. Você tem noção desse número? É infinito. Como existe anjo, como existem esses seres, né, angelicais, que estão ali para servir o povo, a terra, os que vão herdar a salvação. Né? Eles estão ali para servir a Deus. Uma ordem do Cordeiro ali, imediatamente eles são mensageiros. Né? A palavra vai falar que eles são mensageiros, trazem mensagem, se comunicam, diz que eles nos protegem, né? Nos protegem aqui na Terra, né? Então é isso que ele está dizendo, milhares e milhares de anjos. Existe uma matemática que um teólogo fez aí, que para cada ser humano existe cerca de 7 a 10 anjos. Uma proporção, levando em consideração os anjos que caíram, a terça parte do céu. Uma matemática que ele fez, não é exata na minha concepção, não levo isso com doutrina, mas ele diz que de 7 a 10 anjos por habitante, né? Então, aqui ao meu redor, vários anjos e anjos nos protegendo, né? A palavra fala que o diabo, vosso adversário, está ao derredor, rugindo como um leão para dragar, né? Por que ele está ao derredor, não ao redor? Porque ao redor os anjos do Senhor estão acampados. Os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o temem. Então, esses milhares e milhares e milhares de anjos estão trabalhando a favor daqueles que herdarão a salvação. A voz de muitos anjos, no versículo 8 ao versículo 11, estabelece a distinção definitiva entre esses três grupos, que é seres vivos, anciãos e anjos. Esse versículo 11 é um texto básico da existência desses seres anjos, desses seres angelicais, inclusive visto atuando na terra com aparições individuais. Os anjos no céu, que ele se refere aqui, em Apocalipse, no capítulo 4 e Apocalipse 5, vemos eles em milhares de milhares, correto? No versículo 11, ele fala assim: e olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono e dos animais e dos anciãos, e era o número deles milhões e milhares de milhares. Imagina, irmãos. Imagina a proteção, como que Deus cuida dos seus servos, dos seus filhos, né? Como que Deus estabeleceu uma ordem para que nós tivéssemos uma segurança nesse reino dele, nesse reinado. Nós não estamos sozinhos, né? Não estamos sozinhos. Os anjos estão ao nosso redor, nos protegendo, né? E não tem nada a ver de anjo da guarda, não. Não é anjo da guarda, não, tá? São os anjos. Eles não estão, estão a serviço do povo de Deus, ok? Estão para servir a Deus, primeiramente, e servir aqueles que temem a Deus, ok? Exposição do capítulo 12, amados, que com grande voz diziam: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e riquezas, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e ações de graças. No capítulo 12, a continuação do louvor, do cântico deles, né? Um pouco sobre a teologia dos anjos. Eu falei com vocês que eu ia falar um pouquinho sobre essa teologia, que a gente chama na teologia como angelologia. Angelologia é o estudo sobre os anjos. A gente vai falar das classes de anjos, tanto os anjos de luz, que estão na presença de Deus e a favor do povo de Deus, quanto também a angelologia trata um pouquinho sobre... dentro da área da angelologia tem a parte da demonologia, que fala dos anjos caídos. É inevitável que eu deixe de falar, eu tenho que falar um pouquinho sobre angelologia, porque aqui a gente está tratando de anjo. Que com grande voz diziam, ou seja, o que eles estavam falando? Eles estavam, na verdade, proclamando. Nesse versículo 12, mostra uma das funções dos anjos e os exercícios deles diante do trono, que são elas. Então, algumas funções, um pouquinho sobre angelologia. Quais são as funções dos anjos? Primeiro lugar, a função dos anjos é adorar, louvar a Deus. Segunda é que os anjos têm por função lutar por Cristo. Lutar por Cristo.
cumprir as exigências e a vontade do Senhor Jesus, do Cordeiro. Terceiro, proteger os eleitos, ou seja, os santos, os salvos. É uma das funções dos anjos aqui na terra. Quarto é castigar os infiéis. Os anjos têm essa função de castigar os infiéis, aqueles que não servem. E eles castigarão, eles participarão também do juízo quando Jesus voltar. E a quinta e última é transmitir aos homens sua vontade, ou seja, são mensageiros. Então eles transmitem aos homens, nós vemos muito disso no Velho Testamento, quando eles tinham encontros diretos lá com os profetas, vemos eles no Novo Testamento aparecendo para José, por exemplo, para que José não largasse Maria, que José estava achando que Maria tinha traído, né? Então ele aparece ali transmitindo a mensagem, e tantas outras passagens nós vimos anjos. E a palavra diz que nós também poderíamos receber visitas de anjos. Às vezes a gente recebe visita, a gente acha que anjo tem asas gigante, grande, como a simbologia do Apocalipse. Não, mas anjos, eles são seres que têm, se você ler no livro de Jó, tratando de Satanás, ele pode ter a condição de parecer com um anjo de luz. Até os anjos, né, confundem ele lá. Quando no livro de Jó vai falar que só o Cristo, só o próprio Deus conseguiu identificar ele no meio dos outros anjos. Ou seja, o que nós tiramos de exemplo disso é que os anjos, eles podem parecer com outros humanos normais. Ele não vai vir aparecer com a asa gigante, com aquela luz, não. Então nós podemos receber visita de anjos perfeitamente como se você fosse uma pessoa. Às vezes um mendigo na rua é um anjo, está te testando e você está, às vezes, sendo reprovado, né? Então, a transmissão do Senhor, transmitir mensagens, às vezes você recebe a mensagem de uma pessoa que você nunca viu na vida, vem falar com você de uma coisa que você estava orando há anos. Transmissão, às vezes é um anjo, né? Não, nada impede que seja um anjo. A palavra de Deus fala que eles transmitem mensagem aos homens. Se eles cuidam, eles transmitem mensagem aos homens. Exposição do capítulo 13, penúltimo aqui capítulo, né? Versículo, aliás. Eu vi a toda criatura que está no céu e na terra e debaixo da terra e que estão reconectando. Irmãos, hoje estamos com dificuldade. A internet não está legal. Eu não estou continuando aqui a leitura porque aqui eu recebo a notificação de conexão baixa ou desconectado. Então, se eu continuar a exposição bíblica desconectado, quando você receber o vídeo voltar, né, a gente voltar à transmissão, você vai perder um pedaço da nossa exposição. Então, quando dá desconectado aqui, o que eu faço? Eu pauso, dou um tempo, espero conectar e agora conectou, agora voltou. Agora a gente pode continuar a nossa exposição, ok? A exposição do capítulo 13. Eu vou voltar aqui um pouquinho, irmão, já estava, não sei a hora que cortou, mas vamos lá, exposição capítulo 13, penúltimo capítulo. Eu vi a toda criatura que está no céu e na terra e debaixo da terra e que estão no mar e a todas as outras que neles há, dizer: ao que está assentado sobre o trono e ao Cordeiro sejam dadas ações de graças e honra e glória e poder para todo sempre. Amém. Eu vi a toda a criatura. E ouvir a toda a criatura, nesse verso, é utilizado a figura de linguagem figurada. Quem dá aula de português, né, literatura, sabe o quão importante é aprendermos sobre interpretações, né? A interpretação, inclusive, alguns concursos públicos, a interpretação de texto é uma coisa muito importante, né? Acho que equivale até cerca de 50% aí da nota, dependendo do concurso que você presta. Então, a interpretação do texto é uma coisa muito importante. Não é diferente aqui na Palavra de Deus. Nós vemos várias figuras de linguagens, né? A mais conhecida dentre elas é a parábola, né? Jesus falava muito em parábola. Aqui nesse caso, eu vi a toda criatura, ele está falando, essa forma de linguagem que ele está utilizando é a forma que a gente utiliza
de uma forma de figura, né? Figurada. Vejamos o paralelo em Filipenses, capítulo 2, versículo 10 e 11. Abre tua Bíblia aí, vamos estar acompanhando, tá bom? Filipenses, capítulo 2, versículo 10, versículo 11. Apenas 2 segundinhos para você abrir ou acessar a sua Bíblia aí, meu amado. Vamos fazer a leitura de Filipenses. Vamos lá. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Olha só, se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra. Peraí, debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Debaixo da terra, eu vou pegar aqui, nós já sabemos essa linguagem. Que no céu os anjos, os anjos, os serafins, os arcanjos, os tronos, os salvos, a igreja representada pelos anciãos, ali os 24 tronos, já sabemos que prestam louvor e honra ao Senhor Jesus. Nós já sabemos disso. Falamos disso nos versículos anteriores. Falei um pouquinho de angiologia, um pouco sobre as funções dos anjos. Agora a palavra de Deus vai falar que todo o joelho vai se dobrar, ok? Então, nós vemos em Apocalipse 4 e capítulo 5 também que os anjos já se dobram mais em reverência, em alegria e em glorificar o nome do Senhor. Lá é um estado de alegria enorme, imaginável. Só que a palavra vai falar, em Filipenses, que todo joelho vai se dobrar, apontando para o futuro. Ou seja, apontando para as pessoas que estão vivas. Quando ela morrer, ou quando Jesus voltar, que todos os que estiverem vivos vão se dobrar e vão confessar com toda a língua que Jesus Cristo é o Senhor. Ou quando morrer, tanto salvo quanto morto vai confessar o Senhor Jesus. A questão é, os santos louvarão, glorificarão, ajoelharão com cânticos. E os que estão perdidos? Será que eles vão fazer isso para a glória de Deus? Vamos lá, debaixo da terra aqui, existe alguns debates teológicos a respeito desse texto. Vejamos deles 3 que concordam. Vou citar 3 teólogos, pastores teólogos. Desses 3 teólogos, os 3 concordam e é a mesma posição teológica minha. Debaixo da terra, quando é citado, R.N. Chaplin admite a inclusão deles e dos seres humanos condenados. Então, o primeiro teólogo aqui está dizendo que debaixo da terra são os demônios e que os demônios estarão presentes diante do trono. Eles não estão agora, mas quando Jesus voltar e tiver ali o grande trono branco, que os demônios estarão ali prestando honra ao Senhor Jesus. Vai confessar também. William Hendricks, a qual eu estou lendo, esse autor fala, ele diz que os anjos, os seres redimidos, farão isso com regozijo. Os salvos farão com regozijo, com alegria. E os condenados com profundo remorso. Então, os ímpios que morrerem sem Jesus estarão de joelho, declarando que Jesus é o Senhor, só que com tristeza. Vai passar na cabeça dele as oportunidades que ele teve de aceitar Jesus, de ouvir a mensagem da cruz. Eu nem falo aceitar Jesus, porque quem salva é o próprio Deus, é Ele que escolhe, predestina. Mas o método é a palavra de Deus. As pessoas que não creram, não ouviram a palavra de Deus, então esses não vão estar ali felizes, dobrados os joelhos, vão estar com os joelhos dobrados, já condenados e com profunda tristeza. Então, William Hendricks é a minha posição também. E o outro que concorda, Frederick Flybrus. Eu acho que é assim que pronuncia o nome dele. Você me corrige depois, irmão.
Frederick Flavier Bruce diz que não apenas os humanos, anjos, mas também os demônios em temor relutante vão reconhecer a soberania do Cristo crucificado. Aqui já Frederick ele já diz que vai além, que aqui não só os anjos, como já estão de joelhos, glorificando com alegria, não só os humanos salvos, todos os salvos em Cristo já estão já também em regozijo, a felicidade eterna com Cristo, mas ele diz também, concordando com os demais, que os demônios também estarão lá no último dia, mas só que de forma relutante. Eles vão reconhecer a soberania do Cristo crucificado, que eles perderam, só que eles não estarão ali com aquela felicidade como os salvos, não estarão ali por espontânea vontade, estarão ali por obrigação, eles vão estar ali porque tem que se cumprir. Todo o joelho, todo aqui engloba tudo. Inclusive, algumas matérias aí sobre a física quântica, ela diz que me perdoa, irmão, se eu falar alguma coisa errada aqui, eu não sou mestre em isso, não manjo de física quântica, estou iniciando ainda e pretendo no meu mestrado aprender mais sobre física quântica. Diz que os elementos produzem sons, não sei se são os prótons, na tabela lá periódica, não sei quais são os elementos, não sei se eu estou falando coisa errada, tá fora da minha área, mas dizem que os elementos na física quântica já é comprovado que eles produzem sons. Então até a natureza, no último dia, prestará essa felicidade, regozijo, como que é? Regozijo, né, no Senhor, e toda a matéria, inclusive a lei do universo, a física do universo, o céu, as estrelas, elas glorificarão a Deus, né, pela sua segunda vinda. Tremendo, né? Tremendo. Tem que aprofundar mais nisso aí. Um dia eu chego lá. Mas esses três autores concordam que tanto os santos, os anjos, os salvos, os não salvos, estarão, esses debaixo da terra, os demônios, o diabo estará lá, mas não por espontânea vontade, por cumprimento da palavra de Deus, estarão lá de uma forma relutante, mas estará e prestará honra ao Senhor Jesus, porque ele venceu na cruz do Calvário. Grande é essa passagem. Exposição do capítulo 14, e já terminando, amados, diz que os 4 animais diziam amém. E os 24 anciãos prostraram-se e adoraram ao que vive para todos sempre. E os anjos, e os 4 animais diziam amém. Aqui no versículo 14, amados, encerra com essa manifestação total e conjunta de toda a criação. Todas aquelas criaturas, anjos, querubins, anciãos, as igrejas representadas ali, os salvos, os santos, eles estão se manifestando e dizendo amém, amém. O que significa a palavra amém? Às vezes você vai no culto e fala amém, às vezes você ouve uma oração e escuta amém. Você está, às vezes, falando, a pessoa está falando uma coisa contrária à palavra de Deus e você está falando amém. O que significa a palavra, o termo em hebraico da palavra amém? O amém, irmãos, é um termo hebraico e ele significa confirmação, afirmação, concordância com algo que é verdadeiro. Então os anjos, 4 animais, diziam amém, eu concordo, eu confirmo, eu afirmo que o Senhor, o Cordeiro, ele é o verdadeiro, o único Senhor e Salvador das nossas vidas. Então esse texto ele termina com essa mensagem, com o amém. E que todos nós possamos dizer amém. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador. Irmãos, terminamos aqui nossa aula do Apocalipse, tivemos alguns problemas técnicos de transmissão. Eu fiquei sabendo que o YouTube ele tem diminuído a qualidade das transmissões, né? Porque nesse período de pandemia, muitas pessoas estão utilizando a ferramenta de transmissão, então a qualidade está baixa, está caindo, não está dando conta.
E os provedores de internet também estão fazendo a mesma coisa. Estão diminuindo um pouquinho a conexão. Aí dá esses picos que vocês viram aí, acredito que deu para entender, porque eu pausei, eu parei, esperei reconectar, tá bom? Mas vamos tentar melhorar pela próxima aí. A gente vai se ver no capítulo 6, abertura dos selos. Quero dar alguns comunicados, né? Você que não é inscrito no nosso canal, inscreva-se no nosso canal Leitura do Evangelho, curte nossas lives lá, nossas mensagens, que você estará nos ajudando a crescer, compartilha nosso canal. Se você gostou do conteúdo, né? Que caiu de novo, mas continuando, comunicado, irmãos. Se você, por exemplo, tiver o Telegram, quiser participar do nosso grupo, nós temos um grupo. Antes do vídeo você vai assistir aí um comunicado e ali vai ter um link e um QR Code que você pode escanear e entrar no nosso grupo. Dentro do nosso grupo do Telegram nós temos aconselhamento pastoral, tiramos dúvidas, marcamos lives para bater papo quando possível, né? Nós podemos tirar ali e ajudá-lo, né? Caso você esteja precisando de alguma orientação pastoral, ministerial, né? A gente está aqui para isso, para servir uns aos outros, né? Então, totalmente gratuito, nada aqui é cobrado, nenhum curso, nenhuma aula nossa é cobrada, é totalmente gratuito para servir no reino. Então, inscreva-se aí no nosso canal. Se você não tiver o Telegram, manda uma mensagem para a gente, é o mesmo número que a gente tem o WhatsApp, porém o WhatsApp é bem reduzido, né, a quantidade de pessoas, por isso escolhemos aí o Telegram, tá? Mas não esqueça de adicionar na sua lista aí no Telegram, nosso canal, né? Todo vídeo nosso vai ter ali o link, clicou ali, você adiciona no Telegram, ou então leia o QR Code, é só você apontar a câmera do seu celular que ele já vai direcionar automaticamente, tá bom? Inscreva no nosso canal, conforme te falei, compartilhe, ajuda a gente a crescer, tá bom? E se você tiver algum pedido de oração, tiver com alguma dúvida, manda mensagem pra gente no campo em mensagem, se você não tiver Telegram, se você não possui o WhatsApp, manda no campo mensagem embaixo, no chat também, que a gente entra em contato com você pra gente poder bater um papo e conversar, tá bom, meu irmão? Eu creio que tenha tirado muita dúvida aí de vocês. Esse estudo é um estudo super difícil, tive pouco tempo para realizar, né, para colocar no papel e fazê-lo. É um estudo que tem muitas outras áreas, né, a ser abordada, é tremendo, mas essa é a exposição básica que nós fazemos do trono de Deus, ok? A gente vai se ver no próximo capítulo aí, no capítulo 6, falaremos daqui para frente, a tendência é ficar mais difícil um pouquinho de entendimento, né? Talvez o capítulo 6 de Apocalipse aí vai dar 2 aulas, né? Porque ele é bem extenso, a área que abrange, né? Mas a gente vai expor, em nome de Jesus, os 22 capítulos aí, para vocês terem aí como estudar, tá bom? Fica meu abraço para vocês que estão nos acompanhando, tem várias salas aí abertas, no YouTube, no Facebook, agora nós vamos também transmitir para o Instagram. Então a gente não consegue ver o total de pessoas aqui pelo número também de inscritos no nosso canal. Eu obrigado também, quero agradecer vocês. Cerca de 400 inscrições por dia aí no nosso canal no YouTube. Tem crescido bastante. Sinal de que Deus tem abençoado nossa vida e tem abençoado a vida de vocês através das nossas aulas, né? Obrigado, agradeço de todo o coração pela ajuda e pela presença de todos que estão acompanhando, né? Não citarei nomes aqui para que eu não cometa injustiça, porque eu não tenho acesso às outras salas e ao bate-papo das outras salas, tá bom? Agradeço aí a presença de vocês, por ter aberto a porta da sua casa, do seu lar e ter ouvido a nossa mensagem. Deus abençoe. Vamos orar? Vamos agradecer a Deus por isso? Senhor Deus, nós louvamos e agradecemos o teu santo nome, Senhor. Bendito seja o nome do Senhor, damos honras e glórias, amém, ao teu santo nome, assim como em Apocalipse 5 os anjos o fazem, os anciãos os fazem, Senhor Deus, nós aqui na terra também, participantes do teu reino, Senhor Deus, louvamos e agradecemos o teu santo nome, porque tu é digno, Senhor Deus, de todas as coisas. Aquela cruz serviu, Senhor Deus, para salvar a humanidade. Obrigado, Senhor, porque o preço foi muito grande. Realmente o Senhor é digno de abrir e de reinar com o Pai, Senhor Deus, nesse universo.
Louvado seja o nome do Senhor. Obrigado, Senhor Deus, pela vida de todos que estão aqui assistindo. Muitos, Senhor Deus, têm crescido, têm aprendido, Senhor Deus, e eu mesmo tenho aprendido, Senhor Deus, com nossos irmãos. Que o Senhor possa abençoar essa semana, o Senhor possa abençoar, Senhor Deus, a vida de cada um que está assistindo, Senhor Deus, estendendo a graça, a misericórdia, a bênção do Senhor sobre todas as famílias, Senhor Deus, que aqueles que estão assistindo, Senhor Deus, possam crescer, amadurecer, Senhor Deus, com as Escrituras. Ter oportunidade, Senhor Deus, de aprender um pouquinho desse livro que é tão maravilhoso, que está cada dia mais, Senhor Deus, sendo separado, Senhor Deus, das nossas igrejas, como se não fosse um livro canonizado, um livro aceito por inspiração divina. Senhor Deus, que cada dia mais possamos expor as Escrituras, inclusive o livro do Apocalipse, porque é bênção para nós, Senhor Deus, sabermos dos teus feitos no teu trono, da centralidade do teu trono, onde o Senhor reina, o Senhor tem feito coisas maravilhosas. Nós queremos aprender do Senhor. Nos edifica, Senhor Deus, com essa mensagem. Edifica o teu povo, onde quer que esteja. Alcance as famílias, Senhor Deus, nesse período de pandemia. Que, Senhor Deus, o Senhor abençoe, cure os enfermos, Senhor Deus. Pedimos que o Senhor entre com providência na casa das pessoas que estão passando por necessidades materiais, alimentos, Senhor Deus. A tua promessa é de que não falte naquele que crê no nome do Senhor. Que aquele que não crê ainda, Senhor Deus, que a tua palavra seja penetrante, entre como faca, Senhor Deus, cortante, como espada, aliás, Senhor Deus, cortante, Senhor Deus, de 2 gumes, penetra a alma, Senhor Deus. Que ela possa entrar no coração desse que está escutando, Senhor Deus, e que ainda não creu. Que ele saiba que um dia ele vai ter que se colocar de joelhos, se prostrar, Senhor Deus, e dizer que o Senhor é Deus. Haverá esse dia. E que ele possa fazer isso, Senhor Deus, para regozijo, para alegria, para glorificar o teu santo nome, não para temor, Senhor Deus, mas para honrar o nome do Senhor. Esteja com o teu povo, esteja com a tua igreja, esteja com os líderes, Senhor Deus, que estão, Senhor Deus, passando por momentos difíceis nessa... com teus líderes, Senhor Deus, que estão passando por momentos difíceis, essa nação, presidentes, governantes, prefeitos, Senhor Deus, tenha misericórdia nessa nação, meu Pai, dê uma direção para o teu povo, dê uma direção, Senhor Deus, para esse Brasil de tanta corrupção, Senhor Deus. Tenha misericórdia do teu povo, Senhor Deus. Nós pedimos que o Senhor possa, Senhor Deus, estar com o teu povo, estar com esses governantes, Senhor Deus, que o Senhor esteja com o nosso presidente Bolsonaro, Senhor Deus, para que essa nação seja mais próspera. Esteja com ele, Senhor Deus, para que todo ato de corrupção que se levante contra ele, Senhor Deus, ou contra qualquer tipo de governante que esteja, em nome do Senhor, meu Pai, trabalhando para a melhoria dessa nação, Senhor Deus, que eles caiam diante do Senhor, que eles caiam, Senhor Deus, perante a tua presença, que esse país seja próspero, seja um país melhor daqui para frente, Senhor Deus. Nós pedimos assim, meu Pai, orando, clamando, Senhor Deus, pelas tuas misericórdias, em nome santo do Senhor Jesus. Amém e amém. E que a graça do Deus Pai, que as misericórdias do nosso Salvador e a graça do Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus esteja sobre toda a igreja, hoje e para sempre, até que ele venha, e todos dizem amém, amém e amém. Amém, amado? Ficamos aí com mais uma aula, te vejo na próxima aula, Apocalipse capítulo 6. Desculpa as falhas aí das transmissões, a internet não esteve muito boa, mas acredito que na próxima a gente vai conseguir melhorar um pouquinho, tá bom? Até a próxima, não esqueça aí novamente de clicar no botãozinho aí do Instagram, caso você queira participar do nosso grupo. Inscreva no nosso canal, compartilhe, dá um like, que você estará ajudando o nosso canal aí. Um abraço para você, ótima semana e Deus vos abençoe. Até a próxima.